Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou vindo aqui para falar um pouquinho sobre estágio, né? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre como fazer esse novo relatório do estágio de anos iniciais de educação infantil. Lembrando, pessoal, que o pedagogo, ele, na realidade, faz estágio na educação infantil, no fundamental, só que só os anos iniciais e na gestão, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o manual que foi enviado a vocês, pessoal, foi um manual que ele, na verdade, abarca todas as licenciaturas. Então, quando vocês pegam um manual para observá-lo, o que vai acontecer? Vocês vão ver várias coisas que, para quem vai fazer o estágio em anos iniciais, não corresponde, tá? Então, esse videozinho que eu estou gravando é justamente para sanar eventuais dúvidas. Então, vocês viram que eu entrei normalmente no colaborar, né? E aí entrei na área de estágio. Vocês vão vir aqui em plano de trabalho de licenciatura, tá? Vai baixar aqui um link embaixo, vocês vão ter acesso a um manual, né? Como se fosse do PTG, a um portfólio que vai orientar aí o passo a passo, trazendo material para que vocês leiam e respondam as questões que são pedidas. Inicialmente aqui no Simário, vocês vão observar que ele está dividido em 3 partes. A primeira, educação infantil, anos iniciais e finais do fundamental. O segundo, ensino médio. E o terceiro, gestão. Como eu disse inicialmente, né, esse plano, ele tá para todas as licenciaturas. Então, o que é importante? Que vocês saibam qual é o estágio que vocês estão cursando neste semestre e busquem informações referentes ao estágio que vocês estão cursando. Então, num primeiro momento, ele dá todas as atividades, esse é o estágio de educação infantil, anos iniciais e finais, eles estão, os 3 estágios estão num mesmo documento, então ele vai trazer nesse primeiro momento esse de anos iniciais. Nós vamos concentrar, tá, em anos iniciais, já foi feito de anos da educação infantil e da gestão. Então, o que é que vocês, de anos iniciais do ensino fundamental, precisam fazer? São essas atividades aqui que vocês vão ter que desenvolver ao longo do relatório. Então, vocês podem observar, vou pegar só um exemplo, né? Atividade A, ler os textos indicados. Então, vocês vão ler textos e construir um outro texto diante das questões que foram tratados nesses artigos aí disponibilizados para vocês. Para que seja mais fácil, ele faz um resumo nessa primeira página aqui de todas as atividades que vocês vão ter que desenvolver. Mas, posteriormente, ele vem com o passo a passo, né? Então, aqui vocês podem observar, né? Atividade A, ler os textos indicados. Como eu disse a vocês, esse manual, pessoal, foi um manual que foi enviado para todas as licenciaturas. Então, vocês vão ver aqui, né, artes visuais, ciências biológicas, educação física, geografia. Onde nós temos que ir? Na pedagogia. Aqui na pedagogia, você vai clicar acesse o texto. Dessa página, ele vai vir para um arquivo onde vai estar anos iniciais, educação infantil e gestão de pedagogia. Se eu estou fazendo, né, nos anos iniciais de ensino fundamental, então eu vou clicar em anos iniciais. Quando eu clico, o que acontece? Ele carrega um artigo em PDF. Eu clico nesse artigo em PDF e logo em seguida eu vou ter o conteúdo do texto, o artigo para eu ler. Então, eu devo efetivar aqui a leitura desse texto. Depois de efetuar a leitura deste texto, eu vou voltar, né? Vou fazer as minhas anotações no caderno do que eu achei importante, do que eu achei que era uma informação imprescindível.
E então, eu vou construir um texto. Então, essa atividade A, né, ler os textos indicados, você vai acessar aqui em Pedagogia os dois links, procurar por anos iniciais do ensino fundamental e após a leitura desse material indicado, que são esses dois textos, você vai produzir um outro texto e aí analisar as principais ideias apontadas pelo autor e os aspectos a serem destacados no segmento que você realizou o estágio, que no nosso caso aqui são anos iniciais do ensino fundamental. Vocês, então, portanto, deverão construir um texto nessa atividade A. Roberta, existe um número de páginas específicos? Não, mas é interessante, pessoal, que vocês não se prolonguem na elaboração desse texto, né? Faça lá em tópicos no seu caderno o que você achou importante na leitura desse texto e depois elabore, né, esse texto, resumo que eles pedem para compor o relatório final, de uma lauda, no máximo 2 laudas, pessoal. Por quê? Porque vocês têm muita atividade para fazer, ok? Então, atividade A, ler o texto e elaborar um texto com o que você acredita ser importante do texto base que foi lido. Na atividade B, pessoal, em anos iniciais, ele vai falar do PPP, né? Então, nós já cansamos de falar sobre o projeto político-pedagógico, nós já fizemos desafio profissional que tratava do PPP. O semestre passado, vocês fizeram na educação infantil estágio, né? Então, vocês já tiveram a convivência dentro da escola para saber o que é o PPP, além das disciplinas que vocês já fizeram ao longo aí da série, dos semestres, que elucida o que era o PPP, qual era a sua função, qual é a sua articulação entre as atividades que são desenvolvidas pelo professor. Tudo isso, pessoal, já foi visto, mas mesmo assim, eles disponibilizam aqui textos e aí ele faz perguntas. Então, são 3 perguntas que vocês deverão responder. Essas 3 perguntas, pessoal, deverá estar contemplada no relatório final. Como que vocês vão fazer? Que tipo que é a formatação? Você vai copiar a pergunta, colocar a resposta. Copiar a pergunta, colocar a resposta. Lembrando que é no máximo 2 folhas para essa atividade B. Então, o que vocês deverão fazer? Acessar aqui os links, vocês vão ter um material de leitura e vocês vão buscar as respostas para essas 3 perguntas que estão aqui. Uma das coisas, pessoal, que eu oriento, né? Como nós temos que otimizar o tempo, num primeiro momento, leia a pergunta, entenda o que essa pergunta está perguntando para você, para posteriormente você ir para os textos apoio que eles estão disponibilizando. Por quê? Porque você já vai sabendo o que o texto está perguntando a você, né? Olha, eles querem saber, por exemplo, na pergunta 1, o que é o PPP e qual a importância desse documento para o ambiente escolar? Muitos de vocês já sabem o que é o PPP, né? Talvez não haveria nem a necessidade aí da leitura, né, desses textos, porque nós já vimos em disciplina PPP, em outros estágios que vocês fizeram, mas enfim. Então a pergunta é, na 1, o que é o PPP e qual é a importância deste documento? Vocês vão copiar essa pergunta lá no relatório e respondê-la. Lembrando, pessoal, que é de 1 a 2 páginas para cada atividade, ok? Então, aqui no final ele ainda ressalta: as perguntas e respostas devem ser inseridas no relatório final. Então, observem que a formatação deste manual, ele está muito parecido com o PTG. O PTG, o que ele faz? Ele te dá os textos norteadores e lança a pergunta. Na realidade, o relatório ele está até mais fácil de ser efetuado. Por quê?
porque ele não pede para você construir um único texto com todas as informações. Ele dá o texto, dá as perguntas, você simplesmente tem que respondê-las. E não como no PTG, construir um texto com todas as respostas ali inseridas em um texto só. Então, essa atividade B, ela é muito simples. Você vai ler o texto. A única coisa que eu recomendo é façam a leitura anterior das questões para você já ir com um foco para o texto. Porque aí você, ao ler o texto, você fala, ah, olha, tá perguntando, na pergunta 1, pergunta isso aqui, ó, a resposta tá aqui. Você já vai conseguindo encaminhar as suas respostas. Então, a atividade B é leitura de texto e responder as perguntas. O que é que vai para o relatório? As perguntas e respostas. Eu não vou acessar todos, pessoal, porque vocês viram que cada um que eu acesso, eu tenho que abrir o manual de novo. Mas não há problema, tá? Esses acessos, eles vão levar vocês para o Dropbox, e aí lá vocês conseguem acessar normalmente esses artigos. Quando a gente vai para a atividade C, a atividade C é a atuação do professor relacionada aí à equipe pedagógica, à administração, né? Qual é a relação do professor com a gestão? Qual é a relação do professor com a própria equipe pedagógica, com os seus colegas? Então, aqui, nessa atividade C, ele está dividido. Campo de estágio educação infantil, vocês não vão olhar, porque nós estamos falando de anos iniciais do ensino fundamental. Então, ao clicar aqui, o link vai enviar vocês para vídeos e vocês deverão fazer a mesma coisa. Vocês vão assistir os vídeos e, a partir dos vídeos, vocês vão responder aí as 3 questões. Volto a ressaltar, qual é a minha orientação? Vai lá, lê as perguntas primeiro, entenda o que a pergunta está te perguntando e a partir daí você inicia a visualização dos vídeos. Por quê? Porque a gente vai com um foco, né? Ele está me perguntando isso, então no momento em que você escuta nos vídeos aquela pergunta, você de antemão já constrói a sua resposta, ok? Então, voltando a ressaltar, para o relatório final, vocês simplesmente vão copiar e colar a pergunta no relatório final, e aí em seguida vocês vão colocar a resposta de vocês, ok? E ele deixa novamente claro, anos finais de ensino fundamental, esqueçam isso, pessoal, por quê? Pedagogo não faz estágio em anos finais de ensino fundamental. Isso está aí porque esse relatório foi um relatório único feito pela Anhanguera, ok? Então, você tem um único relatório que foi distribuído para todas as licenciaturas. O que vocês precisam fazer? Focar nas orientações específicas do seu relatório. Então, na atividade C, vocês vão vir aqui, ó, campo de estágio, anos iniciais do ensino fundamental. E aí vocês vão ler as perguntas, respondê-las e colocar no relatório final. E ao final de cada atividade tem sempre escrito, pessoal. Então, não tem como errar. Tá aqui, ó. As perguntas e respostas devem ser inseridas no relatório final, né? Então, tá muito mais fácil aí que o próprio PTG. A atividade D, ela vai falar sobre BNCC, né? Sobre os temas contemporâneos transversais da BNCC. Mesmo esquema, pessoal, para atividade D. Você vai acessar os links que tem os textos e responder as 4 questões. Orientação da professora Roberta. Leia primeiro as perguntas, entenda o que a pergunta está perguntando a vocês, e aí, posteriormente, você acessa os textos para já ir com foco no que vocês estão procurando. No relatório final, ele é contemplado com o quê? Perguntas e respostas em relação a essa atividade. Dando continuidade na atividade E, ele fala sobre conhecer metodologias ativas e o uso de tecnologias digitais.
Nesse caso aqui, pessoal, vocês têm uma situação, problema apresentada no texto. Então, quando vocês acessam aqui o OneDrive, vocês vão para um documento, metodologias ativas, e esse documento, ele vai trazer um texto falando sobre as metodologias ativas, né, e as tecnologias digitais utilizadas hoje como recurso didático dentro da escola. E aí, ao final, ele propõe a situação problema. Então, vocês estão vendo, né, um texto que ele vai tratar de todos os recursos que nós podemos nos utilizar. E, ao final, ele traz uma situação problema exatamente como no PTG, né? Nesse caso aqui, ele traz uma situação fictícia, como no PTG, como no portfólio, e aí ele diz, diante dessa situação, que os alunos estão, os professores estão tendo um problema muito grande por conta, né, do uso ilimitado dos aparelhos celulares em sala de aula, que isso acaba distraindo os alunos, né? A escola ela não tem um recurso financeiro, né? Não tem uma estrutura com computadores, com acesso à internet, e ainda, né, existe um problema recorrente. Os alunos, eles utilizam, né, no seu cotidiano escolar dentro da sala de aula, o celular, mas é algo que distrai eles. Então, a partir disso, você precisa refletir uma forma de realizar regência do seu estágio, porque você está estagiando nessa escola com esse problema, para que você se utilize de ferramentas tecnológicas para trazer, né, esses alunos, contribuir para esse momento de aprendizagem. Então, a solução que vocês vão dar ao problema de acordo com isso que vocês têm, né? O que é que vocês podem fazer para utilizar essas metodologias ativas, essas tecnologias digitais que foram sugeridas no texto acima, para que isso contribua no processo de ensino e aprendizagem, para que ele seja eficaz no cotidiano dessa escola com esse problema. Então, percebam que é muito parecido com a questão do PTG, né? Nós temos aí uma situação problema jogada para vocês, uma situação fictícia que eles vão criar uma situação, né, para vocês, eles criaram aí uma escola com problema, e a partir disso, vocês têm que falar, olha, eu vou utilizar essa ou aquela metodologia ativa ou a tecnologia digital para sanar os problemas que essa escola está passando, ok? E aí, o que eles pedem nessa atividade E? Para vocês montarem um pequeno texto solucionando esse problema. Então, vocês não vão ter pergunta e resposta aqui na atividade E. Na atividade E, você vai ter que montar um texto justificando o que você faria para melhorar o problema que essa escola está tendo. Então, a atividade E. A atividade F, ela é elaboração de plano de aula, pessoal. Então, volto a ressaltar, assim como no PTG, essa ideia de montagem de plano de aula é para uma série, ano e turma fictícia, tá, pessoal? Vocês vão criar um ano, vocês vão lá escolher uma série ano, uma turma, o período, e aí vocês vão criar esse plano de aula. É importante ressaltar, pessoal, que esse plano são 2 planos de aulas que vocês têm que montar. São 2 dias de aula. Então, às vezes, você pode montar em 2 turmas diferentes. Por exemplo, eu vou montar numa turma de um segundo ano e de um terceiro ano. Ou você pode montar em uma mesma turma, por exemplo, um segundo ano,
com o mesmo conteúdo e modificando a metodologia. Vou dar um exemplo. Eu vou dar aula no 4º ano de ensino fundamental, né? E aí eu vou dar adição, multiplicação, soma e divisão, né? Operações básicas da matemática. E aí, como que eu vou aplicar? Então, meus 2 planos de aula podem estar com as operações básicas da matemática. Só que um dia eu vou levar ferramentas lúdicas para que desenvolver essa aprendizagem. No 2º plano de aula, eu vou levar atividades práticas, né? Eu vou fazer visitas ao supermercado, enfim, vocês podem utilizar o mesmo conteúdo para o plano, para esses 2 planos. No entanto, vocês vão ter que diversificar a metodologia. Ou vocês podem usar 2 conteúdos diferentes para uma mesma sala de aula, ou ainda você pode usar 2 conteúdos diferentes para 2 salas diferentes. O que é importante vocês se aterem a esse modelo de plano de aula? Ele deve seguir os padrões da BNCC. Então, determinada habilidade que você quer trabalhar naquele aluno, né? Eu quero desenvolver a habilidade X neste aluno. Este aluno, nesta série ano, com esta idade, eu posso aplicar essa habilidade para desenvolver? Então, neste momento, vocês têm que recorrer a quem? A BNCC. O que eu oriento para o plano de aula, pessoal? Eu oriento para que vocês, em primeiro momento, vão para a BNCC. Por quê? Porque lá ele está dividido a habilidade por idade, né? Série, ano. Então, você vai na habilidade e vê lá na habilidade desenvolver o processo de leitura e escrita. Ok. Qual é a série, o ano? Então, a partir daquela habilidade, você já vai ter um link para a série ano que você pode trabalhar aquela atividade, e aí você cria a didática que vai ser aplicado para desenvolver aquela determinada habilidade. Quando você aciona a BNCC para procurar a habilidade que você vai desenvolver, você automaticamente já tem o conteúdo que vai ser ministrado e os objetivos gerais específicos. Então, por isso que fica muito mais fácil você ir primeiramente na BNCC, buscar uma habilidade, né, que você acredita que seja eficiente para desenvolver nas crianças, é uma escolha pessoal, e a partir daí você monta o seu plano de aula, ok? Monta o plano de aula com objetivos, com a metodologia, lembrando que a metodologia é o passo a passo que você vai ver, o que você vai aplicar nas crianças, né? Desenvolver com as crianças. O recurso, então, tudo aquilo que vocês utilizarem para o desenvolvimento dessa aula tem que estar aqui no recurso. Por fim, como você vai avaliar se essa atividade didática que você aplicou para essas crianças teve um resultado bom ou não, né? Então, de que forma você vai avaliar, e a avaliação deve ser colocada aqui. E, por fim, pessoal, vocês precisam colocar aqui a referência. Referência do quê? Do trabalho? Não. Por exemplo, se você utilizou um texto ou um vídeo que está lá no YouTube, você precisa registrar aqui em referências o link, quem foi que fez. Então, observe que ele já até dá aqui como fazer, né? O sobrenome e o nome de quem fez esse vídeo ou esse texto que você utilizou como ferramenta, né, para desenvolver a sua atividade. E aí o título do livro, o título do texto, onde está disponível, ou o título do vídeo, né, onde está disponível e no momento que você acessou. Então, essas referências aqui, pessoal, não é a referência do trabalho, é a referência do plano de aula, de tudo aquilo que você se utilizou para montar este plano de aula. E, por fim,
vocês, né, na G, produzir o relatório de estágio. Então, por fim, vocês juntam todas essas, atividade A, aquele texto que você produziu, atividade B, as respostas, né, as perguntas e respostas, e assim por diante, e compila tudo neste relatório final. Em relação ao relatório final, o portal ele também dá um modelo de relatório. Então, se vocês observarem aqui, né, neste link, quando eu clico, ele dá um documento já pronto com um modelo de relatório. O que vocês precisam entender? Este modelo de relatório também foi feito para todas as licenciaturas. Então, vocês têm aqui um relatório só que foi feito para quem vai fazer gestão, para quem vai fazer educação infantil, anos finais, anos iniciais, para quem vai fazer ciências biológicas. Então, pessoal, é um relatório que é para todo mundo. O que é que ele deixa claro aqui, né? Então, vocês podem ver, é capa, né? Contra capa, como todos os relatórios que vocês fizeram até hoje, os trabalhos científicos que vocês fizeram até hoje. Vocês vão observar que no sumário tem muita coisa. Você fala assim, Roberta, não são 13 atividades que é para fazer no meu estágio de anos iniciais. Não, não é. E aí, logo abaixo, ele deixa uma observação muito importante. Deverão ser mantidos no relatório apenas os itens correspondentes ao estágio realizado no semestre, o seu estágio, conforme o plano de trabalho disponível no AVA. Após concluir o seu relatório, então você vai excluir o que não é do seu relatório, vai manter o que é do seu relatório, será necessário atualizar o sumário. Para isso, clique sobre algum dos campos dos itens acima, com o botão direito do mouse, selecione atualizar campo e depois atualizar índice inteiro. Então, aqui, pessoal, introdução. Ele ainda coloca, né? Quem que tem que fazer a introdução? Todos que fazem relatório de estágio de regência, que no caso são vocês de anos iniciais, do fundamental, e todos de gestão. Então, ele ainda pontua para vocês o que é do estágio de vocês e o que não é. Então, a introdução são de todas as graduações para fazer. Quando a gente vai para o segundo, leituras obrigatórias, que é a atividade A, também para todos fazerem. Projeto político-pedagógico. Observem, olha lá, não tem gestão. Só quem faz regência é quem vai fazer esse PPP. No caso, vocês. Então, regência, tudo que tiver componente exclusivo do relatório dos estágios de regência, vocês dos anos iniciais do fundamental vão fazer. Então, essa aqui de PPP, análise de PPP, vocês vão fazer. Aí tem aqui, ó, planejamento anual, componente exclusivo para estágio de regência no ensino médio. Pessoal, ensino médio, vocês não fazem estágio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar isso aqui e dar um delete. Vocês vão tirar do manual de vocês. Tudo bem? Olha lá, de novo, projeto político-pedagógico PPP. Só que agora nós temos componente exclusivo do relatório de estágio de regência, né? Então, se é regência, vocês mantêm. Tudo que é regência somente, vocês mantêm. Abordagem de temas transversais contemporâneos da BNCC. Olha lá, estágio de regência na educação infantil e fundamental, anos iniciais. Mantenham também este título. Proposta de atividade para abordagem com temas contemporâneos transversais da BNCC. Regência no ensino médio. O que vocês vão fazer? Selecionar e excluir. Então, vocês vão excluí-lo também. A atuação do professor e a inter-relação com a equipe administrativa e pedagógica. Olha lá,
Regência na educação infantil e fundamental. Então, esse aqui também vocês fazem, não vão excluir. Conhecer metodologias ativas, olha lá, estágio de regência, vocês fazem também. Então, observem que ele está escrito o que vocês fazem e o que não é de vocês. Olha lá, regência no ensino médio, não é meu. Eu faço educação dos anos iniciais do fundamental, excluo. Regência no ensino médio, também não é meu. O que que eu faço? Excluo. Então, excluam, pessoal, tudo aquilo que não pertence à regência, que não é dos anos iniciais. Plano de aulas, olha lá, ó. Regência. Então, aqui, vocês precisam fazer esses planos de aula. Regimento escolar é só para a gestão. Então, vocês vão selecionar e vão deletar. Tudo que não for de vocês, pessoal, vocês deletam. A atuação da equipe diretiva, vamos excluir também, porque é gestão. Então, excluir. Plano de ação, pessoal, é do pessoal, são dos alunos de gestão, também vou excluir. E aí, considerações finais. De quem é considerações finais? Tanto para quem é de regência, educação infantil, anos finais e iniciais, de fundamental e gestão. Então, consideração final, todo mundo tem que ter. E referências, todo mundo precisa ter. Depois que você escreveu, preencheu com todas as suas respostas, vocês vão vir aqui no sumário inicial, como vocês já fazem nos trabalhos científicos que todos vocês já produziram com os relatórios, né? Então, todos vocês já fizeram. Vocês vão atualizar campo, e aí vocês observam que ficaram somente poucos itens no link. Por quê? Porque eu excluí o que não era de anos iniciais. E aí vocês observem que se eu tivesse escrito, né, ele estaria aqui com tudo bonitinho, com todo o meu manual, né, o meu relatório final pronto. Então, pessoal, observem que eles fizeram, né, todo esse novo manual de uma forma em que ficasse mais fácil para vocês, né? Eles foram dando todo o passo a passo para que vocês não tivessem problema para efetivar rapidamente. Então, vocês não precisam sair para buscar um texto que fala, vocês não precisam fazer nada, ir em busca, né? De, onde eu vou buscar? Eles já dão os textos e os vídeos que são orientadores para que vocês possam aí conseguir elaborar as respostas e os textos que foram propostos, ok? Qualquer dúvida, lembrando a vocês, eu estou no Zap, me enviem perguntando no Zap, se tiverem uma dúvida em relação de alguma coisa, ok? Uma boa tarde para vocês, um beijo grande.